Pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aqui nossa correção da atividade que ficou pendente. Então vamos lá. A questão 9 ainda, a continuação é o seguinte: 2 unidades de milhar e 9 centenas e 8 dezenas em uma unidade. Como transformar isso em um número, né? No caso, se eu tenho 2 unidades de milhar, você pode usar aqui o QVL, caso você ainda tenha dúvida. Ó, nós temos unidade, dezena, centena. Aqui foi a primeira classe. Ok, deixa eu só ampliar isso aqui que está muito pequeno. Só um momento. Vamos lá, vou fazer um quadro aqui. Vou fazer assim, ó, unidade, dezena, centena, ok? Você pode até fazer aí junto comigo. Aí, unidade, deixa eu só apagar, não ficou legal não, pera aí. Vamos lá, colocar unidade, dezena, centena. Aí já foi a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Vamos até aqui para... Vamos utilizar apenas as duas classes, tá? Vou fazer uma divisória aqui para a gente poder ter uma noção. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, que o número começa com 2 unidades de milhar, então ele já está aqui nessa ordem das unidades de milhar. 9 centenas, ele está aqui na ordem das centenas, né? 8 dezenas, ele está aqui na ordem das dezenas, e uma unidade. Então, o número é 2.981, ok? Prosseguindo aqui de mesmo raciocínio análogo, né? Semelhante. Nós temos o seguinte, né? A 9 unidades de milhão, agora aqui já vai um pouquinho maior, você pode fazer o QVL, né? No caso, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e aqui unidade de milhão. Então, nós temos aqui 3 classes, vamos só distribuir o número, tá? Ele fala que tem 9 unidades de milhão, vou colocar aqui o 9, tá? 2 centenas de milhar, vou colocar 2 aqui. 6 unidades de milhar. No caso aqui, ó, a unidade de milhar está aqui. Então, o restante eu vou preencher só com zeros. Então, 9.206.000. Você coloca 9.206.000, ok? Questão 10. Escreva em algarismos, né? No caso aqui, ele só pede para escrever em algarismo o número que está escrito por extensos. Nós temos aqui 72 milhares, 302 unidades. Então, vai dar 72.032, né? Então, você coloca 72.032. Deixa eu só colocar aqui. E 32. Pronto. Deixa eu só colocar aqui. Eu errei um número aqui, gente. Não é 720.000, não. 72.032. Agora sim, tá correto. 140 milhões, 2 milhares e 7 unidades. Então, você coloca 140 milhões, né? E fala 2 milhares, né? No caso. 2 milhares e 7 unidades. Pronto. 140 milhões, 2007. Ok? Questão mais uma, da questão 10. 8 milhares e 45 unidades. Então, coloca 8.045. 3 milhões, 3.004. Então, você vai colocar 3 milhões, 3.004. Pronto. Aqui está o nosso número, ok? Prosseguindo, 10.307. Então, você coloca 10.307. 40 milhões, 5.008. Então, você vai colocar 40 milhões, 5.008. Ok? Está. Próximo, 30 milhões, 102 milhares e 3 unidades. Então, você vai colocar 30 milhões, né? 102 milhares e 30 unidades, né? Coloca aqui 30 unidades. Aí está a questão 10 já solucionada. Vamos prosseguir nossa correção. Questão 11 diz o seguinte: decomponha os números abaixo. Bem, decompor é tranquilo, né? Você tem aqui
3 é unidade de milhar, né? Então, você vai colocar 3 milhares, né? 7 centenas, 2 dezenas, mais uma unidade. Pronto, decompomos o número. De modo análogo, aqui vai ser uma dezena de milhar, mais 5 unidades de milhar, mais 9 centenas, mais 4 dezenas, mais 5 unidades. Aqui, 5 centenas, mais 8 dezenas, mais 4 unidades. Aqui nós vamos ter 10, ou uma dezena de milhar, mais 8 centenas, mais 3 dezenas, mais 6 unidades. Aqui, 5 unidades de milhar, mais 3 centenas, mais 7 dezenas, mais 2. Aqui nós vamos ter 3 centenas de milhar, mais 4 dezenas de milhar, mais 2 unidades de milhar. Vou colocar aqui embaixo, que não vai dar espaço, tá? Mais uma centena, mais uma dezena, mais 8 unidades. Aí está o número que a gente está procurando. Questão 12, ela tem aqui o QVL, ele pede para representar o número no QVL. Então, vamos partir aqui, colocando na ordem das unidades. Vou colocar de vermelho para ficar legalzinho. Então, vamos lá. Nós temos esse número aqui, né? Vou colocar aqui a partir das ordens das unidades. Agora, dezena, centena, ok? E aqui de modo análogo. Unidade de milhar, dezena de milhar, né? No caso, e deixa eu ver aqui. E centena de milhar. E agora, unidade de milhão. Então, o número é 5 milhões, 604 milhares, 932 unidades. No lugar de milhares, você poderia falar 1000, né? Também. Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. Esse outro número, eu vou colocar aqui 1 embaixo. Aí tem 5, 7, né? Agora 8 e 1. Então, o número é 18 milhares 751. Prosseguindo esse outro, nós temos 0, 2, 3, 4, 6 e 2. Sempre começando a partir da primeira ordem, para você não errar. Aí nós temos aqui 264 milhares 320, ou 364.320. A gente pode falar dessa forma também. Prosseguindo aqui, ó, sempre começando com o algarismo das unidades. 7, 6, 0. Aí nós temos 5, 3, 7 e 8. Então, nós temos 8 milhões 735 mil e 67 unidades, ok? Sempre falando, após terminar o número, a sua classe. Por exemplo, 8 milhões 735 mil e 67 unidades, ok? No caso que está aqui. Sempre falando a classe após o número, tá? Para poder ficar tudo legalzinho e vocês estarem entendendo direitinho, ok? Então, vamos prosseguir com a nossa correção. Colocar de vermelho novamente. Então, vamos lá. Temos agora esse outro número. Eu vou colocar aqui, ó. 2, 4, 3, 4, 2, 2, 6 e 7. Agora sim, um número bem grandão. 76 milhões 224 mil 342. Agora esse último ficou muito fácil, né? Ficou 0, 8, 1, 2 e 0, né? 20.180. Prosseguindo aqui a nossa correção, a questão 13, né? No caso, ele pede para escrever por extenso. Eu não vou escrever todos porque o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou escrever esse pequenininho. 6.000, né? E 500 e 39 e 39.
ok? Vou fazer um exemplo grandão aqui. Por exemplo, esse outro aqui. Vou fazer mais um, o restante vocês fazem. Para você escrever o número por extenso, primeiro passo você tem que saber a leitura dele, né? No caso, primeiro passo é determinar as classes. Eu tenho aqui a classe das unidades, classe dos milhares e aqui dos milhões, ok? Então, eu tenho aqui 486 milhões. Você vai escrever 400. Vou fazer esse exemplo grandão, tá? O restante vocês fazem. 486 milhões. Vou colocar aqui embaixo que não deu a margem, né? E 6 milhões. Ó, lembre-se, depois que você lê o número, a cada 3 ordens você coloca o nome da classe, no caso milhões, ok? Agora prosseguindo, 602 602. Agora, a nome da classe, mil ou milhares, né? Você pode colocar mil. Aí, vírgula. Agora, a última parte, 984. 984. E pronto, já foi. Tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. Eu não vou fazer esse restante porque são de modo análogo. Agora, essa daqui, ele pede para transformar em algarismo romano. Ele dá todas as regrinhas, eu já tinha dado isso para vocês, tá? Em exercícios anteriores. Só lembrando que é uma atividade de revisão, né? Não é atividade, como é que se diz? Nova, então você já tinha visto esse conteúdo. Ele pede para representar em algarismos romanos, né? Por exemplo, o 27. O 27 é bem tranquilo, você vai escrever 2x, que representa 20, e o número 7 você vai escrever um v, que é 5, e 2is, né? Então aqui vai ser o 27, ok? 48 tem uma ideia bem interessante para representar ele, né? No caso, a gente pode representar o 50, só que antes do 50 a gente coloca o x, que dá a ideia de subtração. Então você vai colocar xl, que aqui vai ser 40, e agora, para obter o 8, você vai colocar o v seguido de 3is, ok? Nesse caso aqui. Aí, no caso, a gente tem 40 dessa forma, que vai ser 40, v e, no caso, 3is, que vai representar 8, ok? Prosseguindo aqui, deixa eu fazer mais um exemplo aleatório. Por exemplo, 1376. Eu vou pegar aqui o m, que representa 1000. 376, deixa eu pegar aqui um número que representa o 100, que vai ser c, eu posso repetir ele no máximo 3 vezes. Então, já está dentro do que a gente espera. Agora, o 70, eu vou escrever o L, que é 50, seguido de 2x, ó. Então, vai ficar 50 mais 20, 70. O 6 a gente já sabe representar, que vai ser o V e o I. Então, 1376 fica representado dessa forma. As outras vocês podem estar tentando fazer. Qualquer dúvida vocês podem perguntar no privado que eu posso ensinar para vocês como ficaria, tá bom, gente? Então, é bem legal. Não vai ter tanta dificuldade assim para vocês estarem fazendo, tá? São questões bem simples, né? Então, vamos lá. Vamos lá, questão 8. Ou questão 15. Escreva com números indo-arábicos, que é os números que a gente está utilizando, né? Esses números a seguir. Então, vamos primeiro calcular aqui, né? Aqui você vai ter 200. Aqui vai ser 40, né? XL. O X na frente do L representa a subtração. E o I na frente do X também é a subtração. Então, vai ficar 249, ok? Então, aqui vai ser 249. Por quê? Aqui vai ser 50 menos 10, 40. E aqui 10 menos 1, 9. Já esse outro aqui, a gente pode representar o seguinte, ó. O D, ele vale 500, ok? O C, ele vale 100.
Como o C é de menor valor do que o D, então ele representa a subtração aqui, ó. Então vai ser 500 menos 100, que vai dar 400, ok? Então aqui vai ser 400, aqui, e 18, né? Porque aqui é 10 mais... Não, é 17, 417. Porque eu pensei que tinha mais um e aqui eu vi na minha mente que era um 8, então não é. Então nesse caso aqui vai ser, no caso, 417, ok? De modo análogo, vocês podem fazer isso aqui, ó. 500 aqui, né? O L vale 50, 50 mais 10, 60. Então aqui já vai 568. 568. Aqui o número grandão. Vou fazer esses outros dois vocês ficam para fazer depois. Então vamos lá. Eu tenho aqui 3M's que vai dar 3.000, mais 3, 3.003. Ok? O restante fica como exercício para vocês brincarem. Aqui no caso ele pede o seguinte, né? Decomponha o número antes de escrevê-lo em romano. Então no caso aqui, você tem 418, você vai escrever 400, aqui 10 e 8, certo? Aí escrever 400 em algarismo romano, tá aqui um exemplo, CD, né? O 10 é X, então você coloca CD, X, e o 8 é V seguido de 3 Is, né? Então, a decomposição dos números ajuda bastante a escrever eles em algarismo romano. Aqui você vai escrever 647. No caso, o 600, você vai representar pela letra D, que é 500, mais uma letra C, seguido de uma letra C que vale 100. Então, DC, ok? O 40 no caso, o L, né? Com o X na frente, XL. Por quê? Porque, no caso aqui, ó, o L ele vale 50 e o X 10. Então, quando o X vem na frente do L, subtrai 10 unidades. E o 7 é V seguido de 2 Is, né? Então, o mesmo exemplo, a mesma coisa vocês poderiam fazer para esse. No caso aqui é 2.000, né? Então, você escreve 2.000, vou fazer só mais esse exemplo. 2.000, 100, 30 e 8. 2.000 algarismo romano é 2M's, tá? Você coloca 2M's, M e M. O 100 vale C, no caso. E o 30 é 3x, eu posso repetir até no máximo 3. E o 8 é V seguido de 3Is. Então, se você colocar isso aqui na ordem, você vai ter o número que a gente quer. MMC 3x seguidos, 1V e 3Is. O restante fica para vocês brincarem. Prosseguindo aqui, no caso ele faça assim, faça a correspondência. No caso você tem que descobrir qual é o número. Por exemplo, aqui é 1.000 e... Deixa eu só verificar aqui. O D vale 500, é 1.500 no caso. Ó, você vê aqui MD 1.500. Aí você vai procurar o número 1.500, que está aqui, ó. Agora, ó, 1.505. 1.505. Você vai procurar que está aqui. Agora aqui, 1.555. 1.555 está aqui em cima. 1.005. 1.005 está aqui embaixo. E aqui o restante, 1.055, que está aqui. Pronto, aí está a ligação correta dos números, tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui nessa segunda parte. Depois a gente continua a nossa correção da atividade, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Deixa like no vídeo se você gostou.